Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Agora senti firmeza. Como restaurar o nosso fervor espiritual? Para você esfriar espiritualmente, você não precisa fazer nada. Mas como é que a gente vai restaurar o nosso fervor? Nosso ânimo? E aí eu quero ler com vocês dois textos. O primeiro deles, para a gente entender uma lei que Deus estabelece lá no livro de Levítico, chamada Lei do Holocausto. Nós vamos ler Levítico capítulo 6. A Lei do Holocausto. Diz assim no versículo 8 em diante: disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes, e porá outras, e levará cinza para fora do arraial a um lugar limpo. Versículo 12 e 13, vamos juntos? O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vamos lá para o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. O que diz lá? Mandamento de Deus. O que diz? Não apagueis o Espírito. Vamos repetir? Não apagueis o Espírito. Na lei do holocausto dada no Antigo Testamento, o fogo do altar do holocausto, ele jamais poderia ser apagado. Se fazia o sacrifício expiatório, se tirava as cinzas do animal morto, mas o fogo jamais poderia se apagar. Se você pega essa lei do holocausto e a interpreta a partir do Novo Testamento, essa lei está apontando para o sacrifício de Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Pelo menos 4 lições nós aprendemos nessa lei do holocausto. A primeira delas é que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi definitivo, perfeito e eficaz. Eu e você, nós não fomos comprados, redimidos por sangue de animais. Hebreus 9:12 diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então o holocausto foi feito por Jesus Cristo. E esse holocausto nos trouxe o quê? Eterna redenção. Em segundo lugar, todos que são purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo são constituídos sacerdotes de Deus. Lá no culto levítico, somente os levitas, somente os descendentes da família de Arão. Mas em Cristo,
todos nós fomos constituídos sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, 5 e 6 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Terceira lição: o coração do crente é o altar de Deus, local da sua habitação. Então preste atenção, 1 Coríntios 6, 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo habita em nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, que habita no crente, ele é simbolizado pelo fogo. João Batista disse que ele batizava com água, mas viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E o que isso tem a ver com esse mandamento que o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito? Isso significa que, assim como lá no Antigo Testamento o fogo não poderia cessar, teria que ser alimentado, nós não podemos também perder o nosso fervor espiritual. Deu para entender ou não? O Espírito Santo foi colocado dentro de nós. Nós somos santuário do Espírito Santo. O sacrifício da nossa redenção eterna já foi realizado. Deus habita em nós. E é tão interessante que não apagueis o Espírito é uma ordem. O presente no imperativo grego significa extinguir ou apagar. E é usado no sentido metafórico aqui de uma certa forma, apagar um fogo, uma chama que está associada ao fogo. Em outras palavras, nós estamos proibidos no que se refere ao exercício da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, de nos esfriar. Nós temos que manter a chama o quê? Acesa. Não tem nada a ver com crente fogoso, tá? Paulo disse: se você está fogoso, é melhor casar, não é isso? Mas significa que eu e você, nós temos que ter uma fé, o quê? Fervorosa. Fervorosa. Por que nós não devemos apagar o fogo? Existe lá em Romanos 12, 11, um imperativo que o apóstolo Paulo diz: sede fervorosos de espíritos, adorando o Senhor. Nós temos que adorar a Deus com fervor. Com fervor. Por que não devemos apagar o fogo? Primeiro, porque o fogo simboliza a própria pessoa de Deus. Ele é fogo devorador. Deuteronômio 4, 24 diz: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando Deus se revelou através de teofanias no Antigo Testamento, sempre foi com fogo. O Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. Todo crente verdadeiro tem o Espírito Santo e deve buscar ser cheio do Espírito Santo. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheio do fogo de Deus. Amém? Você tem que ser um tição em chamas. Tição em chamas. Quando você observa as propriedades do fogo, você sabe que a presença do Espírito Santo, quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais esse fogo vai purificar você,
vai transformar e modelar você, vai vivificar você, vai aquecer você, vai guiar você e vai iluminar você. Todas as virtudes e vitórias da vida cristã dependem do poder do Espírito Santo aceso dentro de nós. Preste atenção. Não devemos apagar o fogo do Espírito, porque sem ele a vida espiritual seria o quê? Impossível. O cristianismo é entusiasmo ou não é nada. O crente derrotado, crente para baixo, é negação de ser crente. Nós devemos servir ao Senhor com alegria. Alegria não é uma opção, é um mandamento. E se Deus manda, é porque Ele capacita. Ele capacita. Mas vamos ver, biblicamente falando, os motivos que apagam o fogo. Sabe que os bombeiros quando chegam, para apagar um fogo, um incêndio, primeiro eles observam o material que gerou aquela combustão, aquele fogo. Então eles tentam remover o material. Depois eles tentam abafar, porque o oxigênio é que alimenta. Depois eles tentam apagar a chama. Se a gente trouxer isso para a nossa vida, a ideia aqui de apagar é essa. Você, de uma certa forma, não deixar que o Espírito Santo domine, aqueça você, ilumine você interiormente. Primeira coisa que apaga o fogo do Espírito é a falta de combustível. E quando você vai estudar a palavra de Deus, só existem dois combustíveis que alimentam o fogo do Espírito dentro de nós. É a leitura da palavra e a oração. Amém? Preste atenção. Nós não podemos ser cheios do Espírito Santo sem oração e sem meditação da palavra. O profeta Jeremias, ele diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Aquele profeta que tem sonho, conte-o como sonho. Por isso, meus amados irmãos, igreja cheia do Espírito Santo não é igreja cheia de profecia, não. É igreja cheia da palavra. Quanto mais cheios da palavra, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A oração, junto com a palavra, é esse combustível maravilhoso. Toda gasolina que você compra, metade é álcool, metade é gasolina. Para nós termos um combustível aqui, é metade oração e metade o quê? Palavra. Eu acho interessante que quando aqueles dois discípulos estavam caminhando com Jesus, no caminho de Emaús, eles declaram assim, porventura não nos ardia o coração, não nos queimava o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Irmãos, quando a palavra entra no nosso coração, traz fogo, traz poder, traz ânimo. Aliado ao combustível da palavra, está o azeite da oração. Você se lembra que lá no Antigo Testamento, o azeite batido era o combustível que era usado no tabernáculo, no candelabro de ouro. O azeite da oração. Porque a letra mata. Mas quando a letra vem com azeite, aí o negócio pega fogo. Deu para entender?
E há um princípio levítico que o azeite só vem, a unção só passa onde já passou o sangue. Onde não passou o sangue, o azeite não vem. Então, quando a oração se junta com a palavra, isso aí aquece o nosso coração. Tá certo? Então, observe o seguinte: todo crente que ora pouco, o que não ora, o que não lê Bíblia, que não medita, que não tem vida devocional, é crente derrubado. É crente desanimado. Você sabe disso. A semana que você ora mais, que você lê mais a Bíblia, você está pegando fogo. Você sente que você está em comunhão com Deus. O que apaga fogo também? O fogo do Espírito. Outro motivo que sufoca a ação do Espírito Santo é o pecado da infidelidade espiritual. Está lá em Tiago: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz o quê? Habitar em nós. Presta atenção, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ciúme no bom sentido da palavra. Zelo. Então, quando eu divido a minha devoção, a minha afeição, o meu culto ao mundo, aos prazeres, a qualquer outro ídolo, eu estou matando o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu estou cometendo aquilo que se chama aqui de infidelidade espiritual, porque nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Abra sua Bíblia lá em Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Aqui vem uma coisa muito importante. Mas 24. (12). 24, 12. O que diz aí? E por se multiplicar a iniquidade, o amor. Veja bem, que no versículo 11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade. Sabe que tem muita gente hoje fria espiritualmente, porque foi enganada por falsos pastores, por falsas igrejas, por falsos apóstolos. Sabe o que apaga a chama do Espírito Santo dentro de nós? O ensino falso. Por isso que eu quero, pelo amor de Deus, você que é ovelha de Cristo, a ovelha de Cristo ouve a voz de Cristo. Então para de ficar assistindo esses falsos pastores em YouTube. Isso só vai contribuir para o esfriamento da sua fé. Você está apagando o Espírito Santo. Porque quando você olha para aquilo que é falso, e eu não estou falando nem no mundo, estou falando aqui da CPI, da Covid, não. Para você não desanimar de vez. Mas quando você olha para as coisas erradas que acontecem no ambiente evangélico, muitos dizem: ser crente é isso? Isso é ser crente? E a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, e está prevendo: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quase todos. Mas eu não posso deixar vocês aqui derrotados, né? Porque a quarta coisa que esfria o coração da gente é pecado escondido. Todo mundo peca aqui. Ou não? Todo mundo é pecador. Se você disser que não é pecador, você é mentiroso e está fazendo Deus mentiroso. Mas uma coisa é você pecar e dizer: eu sou pecador. É o que Davi diz aqui assim, lá no Salmo 32. Enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E o que ele disse? Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito, o Espírito da unção. Porque ele viu o que aconteceu com Saul, quando Saul perdeu o Espírito da unção. E nós estamos ungidos pelo Espírito Santo, então nós temos que confessar os nossos pecados, limpar. Por que Cristo estabeleceu o batismo só uma vez e a Santa Ceia várias vezes? Porque você só se converteu verdadeiramente uma vez. O batismo é o rito de passagem. Mas depois, na caminhada cristã, você vai pecar. E você vai precisar não somente do perdão, mas da purificação que o sangue de Cristo vai nos dar. Então, se você está com um pecado escondido na sua vida, não tratado, aquilo que você chama assim, meus pecados intocáveis. Ninguém toca, é meu. Você não tem fervor espiritual. E se tiver fervor, é falso. É fogo estranho. Então, nós vamos rapidamente dizer o seguinte: o que eu devo fazer para manter esse fogo aceso? Porque o Espírito Santo não sai mais de nós. Nós somos selados. Nós somos penhorados. Mas se ele estiver triste dentro de nós, apagado dentro de nós, isso vai refletir na nossa vida cristã. Nós vamos ter uma vida cristã triste e apagada. Desanimada. Sem alegria. Algumas coisas que eu preciso fazer. Primeiro, buscar o enchimento do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, no qual disse solução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Buscar significa colocar-se à disposição para ser cheio. É uma ordem. Confessemos os nossos pecados a Deus. Diz lá a promessa, 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Você não pode se auto-purificar, mas você pode se colocar diante de Deus para que Ele purifique você, limpe você. E hoje nós vamos fazer uma faxina aqui, porque está aqui o sacrifício. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o sangue de Cristo não nos purifique. Do ponto de vista prático, aumente o seu combustível espiritual, leia mais a Bíblia, medite mais, ore. Terceiro lugar, aumente a comunhão com seus irmãos e frequente mais a igreja. Você já viu que quando o crente está frio espiritualmente, a primeira coisa que ele deixa de fazer é ele vir para a igreja. Sabia disso? E agora tem os crentes seletivos. Quem é que vai pregar? O pastor Ivan ou o pastor Hernani? Assim? Se for esse pregador, eu não vou. Meu irmão, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando a gente vem à casa do Senhor, a gente não vem para vir pastor, a gente vem para ver Deus falar conosco. E Deus nos fala pela palavra. Tá certo? Então vamos acabar com essa tietagem. Aumente. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vontade a gente tem que estar junto. Comunhão. Quando você está frio espiritualmente, quando o Espírito Santo está se apagando dentro de você, sabe o que acontece? Você só olha os defeitos da igreja, os defeitos do irmão. Você só fala mal da igreja. E olha, toma cuidado, viu? Porque o noivo dessa igreja, o esposo dessa igreja, é Jesus. E você está falando mal da mulher de Cristo, viu? Para de falar mal.
Por fim, vamos abrir 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Paulo, escrevendo a Timóteo, versículo 6. Vamos ler juntos, bem forte? Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus, que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Presta atenção. Todo crente recebeu o dom de Deus, que é o Espírito Santo. E Paulo está dizendo, reavives. Reavivar aqui é o seguinte, toca fogo. Sopra as brasas aí, para levantar fogo de novo, reavives. Significa, meus amados irmãos, que nós precisamos trabalhar na igreja, trabalhar para o Senhor. Porque Timóteo era tímido, Paulo estava preso, mas o evangelho não poderia parar. E Paulo vai dizer, Timóteo, reavives o dom de Deus que é em ti, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meu irmão, sirva ao Senhor. Preste atenção. Quando Jesus fala da parábola dos talentos, 5, 2 e 1, o que recebeu um, o que ele fez? Enterrou. Ele foi o quê? Omisso. Você, para se prejudicar espiritualmente, você não precisa fazer nada, é só cometer o pecado da omissão. Mas quando você entende que o Espírito Santo está dentro de você, que é o Espírito Santo do fogo, que você tem que servir ao Senhor com todo fervor, que esse fogo é o fogo do amor, e Cantares diz que as muitas águas jamais poderiam afagar este amor. É um amor ardente, é um amor fervoroso. Então vamos aproveitar hoje e vamos orar. Vamos nos ajoelhar agora, vamos participar da Santa Ceia e vamos pedir para o Senhor, sopra hoje aqui nas brasas aqui, e que Ele anime a gente. Para desanimar tem um monte de capeta ao seu redor, mas para lhe animar tem um Espírito Santo dentro de você, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, em nome de Jesus.